Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre as condições exigidas pela Rússia para colocar um fim imediato à sua invasão da Ucrânia e para trazer a paz para toda aquela região. Termina hoje a super promoção de reinauguração da loja do canal. Somente até este domingo, 28 de maio, 20% de desconto na seção Guerras Mundiais. E aproveite para conhecer as grandes novidades da loja, luminárias exclusivas com a logo do canal, da FEB e temas militares, bonés bordados de alta qualidade e com estampas incríveis, azulejos, canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos e tamanhos. Clique no link aqui na descrição, confira todas as novidades e aproveite essa super promoção. Quando uma guerra é iniciada, normalmente há sempre um conjunto de motivos e objetivos por trás que levaram ao início das agressões. Seja por pendências territoriais, divergências ideológicas ou apenas a percepção particular de uma ameaça futura, há sempre um motivo claro para o início de uma guerra, mas os objetivos costumam mudar, adaptando-se às realidades e à evolução do conflito. Quando Vladimir Putin invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022, ele apresentou uma longa série de motivos, como por exemplo a aproximação da OTAN às fronteiras russas e a desnazificação da Ucrânia, motivos que não passavam de cortina de fumaça para suas reais intenções. Com relação à aproximação da OTAN, basta vermos que a Finlândia entrou para a aliança agora em 2023, abrindo uma fronteira direta de 1.350 quilômetros com a Rússia, com Putin reagindo a isso com uma simples notinha diplomática de repúdio. E com relação à desnazificação, basta vermos o elevado número de unidades neonazistas operando pela Rússia naquela guerra, com o exemplo mais famoso sendo o Grupo Wagner, fundado por um reconhecido neonazista. O real motivo que levou Putin a iniciar a sua invasão foi o seu desejo de manter a Ucrânia dentro da esfera de influência da Rússia, negando aos ucranianos a liberdade de decidirem o seu próprio destino, que naquele momento estava aproximando o país da Europa e da OTAN. Mas, se os motivos de Putin para iniciar a guerra eram bem claros, os seus objetivos com aquele conflito não eram muito evidentes no início. Das suas declarações feitas no começo da guerra, podemos deduzir que um dos seus objetivos era a queda do governo de Zelensky, abrindo caminho para a subida ao poder de um governo pró-russo e vassalo às ordens do Kremlin. Mas o seu principal e autêntico objetivo só se tornou mesmo óbvio em setembro, quando Putin, mesmo sem controlar a totalidade das regiões ucranianas que estava ocupando, anexou os oblastes ucranianos de Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson, anexações que, por violarem as leis internacionais, não foram reconhecidas pela ONU. Naquele momento, ficou bastante óbvio que o objetivo de Putin com a sua invasão era o de expandir as fronteiras russas através da anexação das mais ricas e importantes regiões ucranianas. A invasão russa da Ucrânia é, portanto, uma guerra de expansão e anexação territorial, um tipo de conflito que só foi visto na Europa há 80 anos, quando Hitler invadiu o leste europeu com o objetivo de expandir as fronteiras da Alemanha. E agora, em maio de 2023, com os motivos e objetivos da invasão russa da Ucrânia já bastante esclarecidos, a Rússia avançou finalmente com a sua proposta de paz. A última versão da proposta russa foi apresentada no dia 25 de maio por Mikhail Galuzin, vice-ministro russo dos negócios estrangeiros, que os detalhou em uma entrevista dada para a agência estatal russa TASS, dizendo que se a proposta for aceita por Kiev, a guerra terminará de imediato. Mas que proposta é essa e quais são os pontos exigidos pela Rússia para terminar com a sua guerra? O primeiro ponto destacado por Galuzin é a desmilitarização da Ucrânia através da drástica redução do tamanho das forças armadas ucranianas. Não foram dados detalhes, mas fontes ligadas ao Kremlin revelaram que Putin aceitará uma Ucrânia com, no máximo, 50 ou 60 mil soldados e uma força de 5 mil policiais fronteiriços.
Certos tipos de armas, como a artilharia de longo alcance, mísseis e aviões de caça, estarão proibidos na Ucrânia. O segundo ponto referido é a neutralidade ucraniana através de uma emenda constitucional proibindo o país de se aliar com a OTAN e de aceitar ajuda militar internacional no futuro. Apesar de Putin ter dito algumas vezes que não via nenhum impedimento para a Ucrânia entrar na União Europeia, Galuzin disse que, afinal, a Ucrânia também não poderá entrar na União Europeia. Outro ponto destacado foi a desnazificação da Ucrânia, um termo que a Rússia usa para se referir à queda do governo de Volodymyr Zelensky, que é importante lembrar, é judeu. Galuzin também referiu que a Ucrânia deverá reconhecer o idioma russo como um idioma oficial no país, ao mesmo nível do idioma ucraniano. Com o ponto mais importante ficando para o final, com Galuzin destacando que Kiev deverá reconhecer oficialmente, através de emendas constitucionais, a perda das regiões de Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson e Crimeia. Um detalhe importante é que, como eu referi, à exceção da Crimeia, todas as outras regiões não estão 100% sob ocupação russa. E de fato, nem mesmo as capitais de Zaporizhzhia e Kherson estão sob controle russo. Mas Galuzin disse que a Ucrânia deverá reconhecer a perda da totalidade daquelas regiões, incluindo aquelas que ainda não estão sob ocupação militar russa. De acordo com Galuzin, se a Ucrânia aceitar se desmilitarizar e ficar sem forças armadas capazes de se defender de futuras agressões, se a Ucrânia aceitar nunca entrar para a OTAN, para a União Europeia e nunca requisitar ajuda militar internacional, mesmo diante de uma agressão, se a Ucrânia aceitar derrubar o governo eleito de Zelensky e colocar no seu lugar um governo pró-russo indicado por Vladimir Putin, se a Ucrânia reconhecer o idioma russo como oficial e, acima de tudo, se reconhecer a perda de quase 25% do seu território, justamente a porção com mais riquezas, então a Rússia, em um ato de grande benevolência, restaurará a paz em toda aquela região.